Então vamos lá, né? Na aula 15, na aula de terça-feira, nós estávamos falando a respeito das séries de Fourier. Eu fiz uma introdução falando a respeito da história, até falando da motivação para a gente estudar a série de Fourier. Então, a gente definiu na aula passada os coeficientes, né? Ou seja, você tinha uma função f de t. Para você escrever a função como uma série de Fourier, a série de Fourier, Dernivaldo chegando, bom dia. O que a gente fazia? A gente precisava do coeficiente a zero, depois a gente tinha um somatório de um AN cosseno de NP T sobre L, e aqui mais um somatório de um BN vezes o seno de NP T sobre L. Aqui o N variando de 1 até mais infinito, aqui também o N variando de 1 até mais infinito. Bom, essa função f aqui, ela era definida de menos L até L, né, em R, beleza? William, chegando, bom dia, William. Então, esse era o nosso contexto. E aí, a gente encontrou fórmulas para poder calcular esse A0. Esse A0 era menos 1, era 1 sobre L integral de menos infinito, de menos L até L da minha f de t dt. A gente encontrou fórmula para o AN também, que era 1 sobre L, integral de menos L até L. Aí o F ficava multiplicado pelo cosseno, né? E a gente encontrou fórmula para o BN também. 1 sobre L, integral de menos L até L. Agora o F de t ficava multiplicado pelo seno. Então, foi esse o nosso trabalho, né? Logicamente, nós usamos aquelas fórmulas lá do curso de cálculo 1 e tal, para poder chegarmos nessa... A gente integrou dos dois lados em relação a t, né? Depois multiplicou pelo cosseno para zerar essa parte do seno, depois multiplicou com seno para zerar essa parte do cosseno, para poder extrair os coeficientes AN e BN e o A0, né? Que foi o primeiro que a gente obteve. Então, nós temos esses três coeficientes. Então, na aula de hoje, o que é o objetivo da aula de hoje? A gente dar um exemplo, né, de como que isso aqui funciona, fazer uma conta, né, para poder mostrar como que é a função, como que a série de Fourier ela aproxima a função f, e também vamos falar de algumas propriedades. Essas propriedades aqui da função f, ela vai ser uma mão na roda para poder a gente economizar algum tempo, dependendo da função f, se ela for par ou for ímpar, dependente, como a integral ela está definida no intervalo simétrico. Isso aqui, para a gente lá de cálculo 1, a gente tem alguma familiaridade a respeito de integração definida no intervalos simétricos. Então, dependendo da propriedade da função f, como eu sei que o cosseno é par e o seno é ímpar, então a gente vai ver, dependendo dessa multiplicação aqui, pode ser que fique duas vezes, se for par, ou pode ser que zero, né, se for ímpar. Definido em intervalo simétrico. Então, o objetivo da aula de hoje é isso, beleza? Então, vamos lá. O primeiro não, só tem um exemplo na aula de hoje, né? Calcular a série de Fourier para essa função. Tá vendo? Essa função aqui, ela está definida de menos π até π, né? De menos π até π. Ela vale zero daqui até o zero, né? Ou seja, se o t varia de menos π até zero, ela vale zero. Ela vale a identidade, ou seja, a reta identidade aqui, né, no primeiro quadrante. Ela vale a identidade se o t está entre 0 e π. A bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, né? Mas a bolinha ficou fechada aqui porque está emendando, né? Beleza, William. Pode, mas se precisar, pode abrir o microfone e falar. E aí falou que quando o t valer π, a imagem do π vai ser exatamente π sobre 2 aqui, ó. Então eu quero a minha função original, o gráfico é esse aqui, beleza? Mais esse ponto. Então esse é o gráfico da minha função original e eu gostaria de calcular a série de Fourier para essa função. E depois que eu fizer isso, pediu para concluir que a soma dos inversos dos quadrados dos ímpares, tá vendo? O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é 1 sobre 1, desculpa, ao quadrado, o próximo ímpar 3 ao quadrado, o próximo ímpar 5 ao quadrado, o próximo ímpar 7 ao quadrado. Falou que a soma dos inversos dos quadrados dos ímpares vale o quê? Vale
π, ou seja, essa série aqui infinita, isso aqui vale π ao quadrado sobre 8. Então, é uma maneira boa da gente poder calcular o que é o π, a gente sabe que é um número irracional, né? Mas se você pega esse 8 e multiplica aqui, ó, imagina que você pegou esse 8, passou para cá, multiplicando, né? Depois extrai a raiz quadrada dessa coisa toda, ó, o que a gente vai obter? Vai ser exatamente o π, né? Então, a maneira de você conseguir o valor aproximado de π é fazer essa conta, né? Se você pegar π, isso aqui é aproximadamente a raiz quadrada de 8, que multiplica 1, mais 1 nono, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 49. Ou seja, a raiz quadrada disso aqui vai aproximar o número π. Coisa interessante, né? Então, a série de Fourier, logicamente, é dada por essa conta aqui. Tá vendo que isso aqui ficou um pouco simplificado? Porque o original era o quê? Era nπt sobre L, né? Mas nesse caso aqui, vocês concordam que o L é π, né? Porque minha função está definida de menos π até π. Então, esse camarada aqui está fazendo o papel do L, né? Então, ó, pra você ver, ó, esse L aqui, como ele é π, ele vai cortar com esse, não vai? Sim ou não? Beleza, então, tá vendo? Então, essa aqui é a minha fórmula, tá vendo? A0 sobre 2, a n cosseno de só nπ, né? Porque o nπt sobre L, como L é igual a π, vai ficar o quê? nπt sobre π. Então, ó, o L é igual a π. Então, nesse caso aqui, sobrou só nt e aqui também sobrou só nt, né? Porque o π cortou. Então, essa é a minha série. Eu tenho que fazer a conta, determinar quem que é o A0 e quem que é o AN, quem que é o BN. Então, vamos lá, a conta do A0. Vocês lembram que o A0 era 1 sobre L, a fórmula, né? Só que no lugar do L, eu estou pegando π. 1 sobre L, integral de menos L até L, só que estou trocando por π no lugar do L. F de t. Observe que essa função f de t, ela só vale alguma coisa nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? De 0 até π. Por quê? Se eu calcular a integral de menos π até zero, vai ser a integral de zero, né? Porque a imagem aqui nesse pedaço aqui vale zero. Tranquilo? Então, o que eu vou, a conta que sobrou vai ser o quê? Ao invés de calcular a integral de menos π, tá vendo? A integral de menos π até zero, isso aqui seria 0 dt, né? Porque a função entre menos π e zero vale zero. Então, por isso que eu não fiz essa parte. Tranquilo, gente? Aqui a primitiva é t ao quadrado sobre 2, aí substitui o π no lugar do t, então vai ficar o quê? Vai ficar π ao quadrado sobre 2π, né? Colocando zero no lugar do t também vai zerar, então sobrou só π sobre 2. Então esse é o valor do A0. Logicamente, quando eu for substituir ele lá na fórmula, eu vou dividir ele por 2, tá vendo? Porque na fórmula sempre divide por 2. Então, lá no final vai ficar π sobre 4, né? O A0 sobre 2 vai dar π sobre 4, que é o que eu preciso para poder substituir. Agora o A0, ó, o AN vai ficar uma continha um pouquinho maior, uma vez que eu vou ter que usar a integração por partes aqui, né? Porque agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar novamente a minha função, a fórmula essa aqui, né? Ou seja, o f de t vezes o cosseno. Só que agora, novamente, esse f de t ele só vai valer alguma coisa se tiver entre 0 e π. Lembrando que entre menos π, a integral de menos π até zero, essa integral aqui, zero, né? Porque a minha função f de t vale zero. Então, por isso que eu não estou fazendo essa parte de menos π até zero. Então, aqui eu vou chamar esse camarada aqui de u, vou chamar esse aqui de dv. Ó, se o u é t, então significa que du é igual a dt. E se o cosseno de nt é o dv, então significa que o v original é o seno de nt sobre n, concorda? Porque quando você deriva esse v aqui, ó, a derivada do seno é o cosseno vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro aqui é a derivada de nt. A derivada de nt em relação a t é n. Então, por isso que eu coloco esse n aqui para poder cortar. Então, quando eu derivo isso aqui, eu vou voltar no cosseno de nt. Ficou claro? Sim, sim. Vamos repetir isso aqui muitas vezes mesmo, viu? Porque integração por partes aqui vai ser mato, né? Digamos.
vamos usar isso aqui direto. Então, vamos lá. 1 sobre π, esse 1 sobre π eu coloco ele aqui quietinho aqui, né, para usar a integração, integração por partes. Aí, a fórmula é U vezes V, não é? U vezes V menos a integral de V du, não é isso? Só que menos, esse menos da fórmula, cadê aqui o cosseno? Tá vendo? Tem o menos aqui, eu coloquei esse menos da fórmula aqui do lado de dentro. E 1 sobre n, 1 sobre n aqui, essa constante, eu tirei para fora, tá vendo? Ficou claro? Que, na verdade, aqui ficava o du é o dt, né? O du é o dt. E o v, quem que é o v? É menos... O v é seno de nt sobre n. Aí eu tirei o n para fora, ficou menos seno de nt. Ficou clara essa parte aqui, gente? Da integração por partes? Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos substituir agora, né? Vou pegar π e vou colocar no lugar do... Deixa eu dar uma limpada aqui. Vou pegar π e vou colocar no lugar do t, né? Vou colocar o π aqui, vou colocar o π aqui. Esse n aqui eu tirei para fora, tá vendo? Esse n aqui eu tirei para fora, ficou 1 sobre... 1 sobre... Por enquanto, vamos deixar quieto aqui, 1 sobre π. Vamos refazer essa conta aqui. Vamos colocar aqui, vai ficar o quê? Vai ficar π, né? Mas só que acontece, quando eu coloco π no lugar do t aqui, vocês concordam que isso aqui vai ficar múltiplo de 180? Vai ficar seno de π vezes n? Quando eu coloco π no lugar do t? Vocês concordam que o seno de 180, de múltiplo de 180, zera? Então, por isso que isso aqui tudo zerou. Por quê? Quando você coloca π no lugar do t aqui, vai ficar seno de nπ zero. Depois, quando você coloca o zero no lugar do t, vai ficar seno de zero vezes zero. Então, essa parte toda aqui desaparece. Beleza? Então, todo mundo vai valer zero nessa parte aqui. E agora ficou o quê? Ficou isso vezes isso, né? E agora, qual que é a primitiva do menos o seno de nt? Vocês concordam que a primitiva é cosseno de nt sobre n, positivo? Porque quando você deriva isso aqui, vocês concordam que volta no menos o seno de nt? Beleza. Então, tá vendo esse n aqui da primitiva? Juntando com esse n aqui, ficou n ao quadrado, não ficou? Então, eu tirei para fora 1 sobre π, n ao quadrado, cosseno de nt, variando de 0 até π. Agora, eu vou substituir no lugar do π, no lugar do t, e depois substituir o zero. Então, eu conservo essa constante. Cosseno de nπ, concorda? O que é nπ? É os múltiplos de 180, não é? O que acontece com cosseno nos múltiplos de 180? Eles ficam variando em menos 1, 1, menos 1, 1, não é isso? Cosseno de 180? Por quê? A hora que você pegar o quê? Quando você pegar o n ímpar, vai ficar o quê? Cai em cima do 180. Cosseno de nπ. Isso aqui vai valer quanto? Se o n for ímpar, vai ficar menos 1. Agora, se o n for par, vai o quê? Vai dar 1 positivo, não vai? Porque cosseno de 2π, cosseno de 4π, cosseno de 6π. Se o n for par, ele vai cair exatamente aqui em cima, né? Cosseno. Se o n for par, ele vai cair aqui. E se o n for ímpar, ele vai cair aqui, Beleza? O cosseno hora dá 1, hora dá menos 1. Então, se o n for par, o que vai acontecer? Isso aqui sempre vai ficar menos 1 elevado a n. É o valor do cosseno de nπ, né? Você pode pegar essa fórmula aqui e generalizar ela dessa maneira aqui, Menos 1 elevado a n. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1. Menos 1 se o n for ímpar. Vamos colocar 1 positivo se o n for par. Colocar 1 primeiro. 1 se o n for par. E menos 1 se o n for ímpar. Beleza? Então, essa fórmula aqui geral. Então, vamos ver o que acontece. Se o n for par, menos 1 elevado a par, e quando você substitui o zero, tá vendo? Menos. Quando substitui o zero, vai dar cosseno de zero. Só que o cosseno de zero vale 1. Então, isso aqui vai dar quanto? Se o n for par, vai ficar menos 1 elevado a par,
vai dar 1 positivo. 1 menos 1, 0. Agora, se o n for ímpar, vai ficar menos 1 elevado a 1 ímpar, vai ficar menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Concorda? Então, menos 2 sobre π, né? Está aqui em evidência, n ao quadrado. Ficou claro o coeficiente AN? Sim, sim. Beleza, então eu tenho essa propriedade aqui para o coeficiente AN. Agora vamos para o BN. O BN eu vou fazer praticamente a mesma conta, só que agora eu vou multiplicar por seno, né? Novamente eu vou ter uma integração por partes aqui. Esse camarada vai fazer o U, esse aqui vai fazer o dV. Então, se o U é T, então du vai ser o dt. Se o dV é o seno de nt, então significa que o V vai ser menos o cosseno, né? Sobre n. Beleza? Porque é a derivada do menos cosseno que volta no seno positivo, não é isso? Sim, sim. Você já coloca o N sabendo que para fazer o corte, né? Exatamente, porque eu vou fazer a derivada da de dentro aqui, ó. Ok. Aí a derivada de dentro vai dar um N, aí eu coloco esse N aqui exatamente para ele cortar, para poder voltar aqui, ó. A derivada, beleza? Então aqui, ó, tá vendo que apareceu um sinal de menos aqui, ó, porque é menos o cosseno, tá vendo? Menos o cosseno de nt sobre n. Então isso aqui é U vezes V, da fórmula da integração por partes, né? Agora, menos a integral de V du. Esse menos aqui da fórmula, com esse menos aqui do V, ó, vai sair para fora da integral, por isso ficou mais agora, tá vendo? Menos com menos. E esse n aqui, ó, 1 sobre n, ele saiu para fora da integral também, do cosseno, tá vendo? Que aqui seria a integral de VDU, exatamente o que está aqui, ó, VDU. Ficou clara essa parte aqui, gente? Sim, sim. Então vamos lá, vamos substituir agora. Agora vamos ter que ter um pouquinho de cuidado para substituir os limites de integração. Vamos lá. Eu vou colocar primeiro o π no lugar do t, tá vendo? E depois eu vou colocar 0. Aqui nesse caso aqui não vai, esse n aqui eu tirei para fora, tá vendo? Fiquei aqui. Colocando π no lugar do t, vai ficar menos π. Cosseno de nπ vai ficar exatamente menos 1 elevado a n. Aí essa coisa aqui teria que subtrair substituindo o zero, não é isso? Colocar zero no lugar do t? Mas concorda que quando eu colocar zero no lugar desse t aqui vai zerar? Sim ou não? Por isso que sobrou só essa parte aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Então, mais 1 sobre n. Qual que é a primitiva do cosseno de nt? Vocês concordam que a primitiva é o seno de nt sobre n? Porque quando você derivar o seno, vai voltar no cosseno positivo, né? Aqui, como eu vou substituir π e 0, os múltiplos de 180 zera no seno e o zero também zera. Então, essa parte aqui eu não preciso se preocupar com ela. Ela zerou toda. Então, o que sobrou? O que sobrou só foi essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, quando você multiplica, ó, 1 sobre π n, que multiplica menos π menos 1 elevado a n, o que sobrou? Esse π pode cortar com esse π. Isso aqui sobrou 1 sobre n. Esse menos que sobrou aqui é como se ele fosse menos 1, não é? Menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Aqui conserva a base, somos expoente, beleza? Conserva a base, somos expoente. Então, por isso que deu essa expressão aqui para o Bn. Ficou claro? Beleza, então. Então, eu tenho a expressão para o AN, para o Bn e para o A0. Então, vamos juntar isso aqui, né? Opa. Aí, ó. Vou substituir. Esse camarada aqui é o A0 sobre 2, lembra? O A0 que nós encontramos lá foi π sobre 2, né? Aí, como eu preciso do A0 sobre 2, então vai ficar π sobre 2 sobre 2 é π sobre 4.
Quem que foi o meu AN? Vamos lembrar quem que foi meu AN? O meu AN foi... era assim, né? 0 se o N fosse par e menos 2 sobre π N ao quadrado se o N fosse ímpar. Aqui, ó. Aqui, ó. Menos 2 sobre π N ao quadrado se o N for ímpar. Bom, aqui, ó, o que significa o N ímpar? O N ímpar eu posso pegar ele como sendo 2K mais 1, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Esse camarada, menos 2 sobre N aqui, ó, eu posso tirar ele para fora do somatório, tá vendo? Aqui ficou 1 sobre N ao quadrado, 1 sobre N ao quadrado, que é o ímpar, tá vendo? Aqui, ó, o K começando no 0, qual que é o primeiro ímpar? 1. O próximo, quando o K for 1, qual que é o próximo ímpar? 3, né? Beleza? Aqui, cosseno de... Esse aqui quem entra aqui é o N, né? Só que o N que está aqui é o ímpar, NT, mais... Agora, quem que é isso aqui, ó? Lembrando quem que era o BN que a gente acabou de calcular, menos 1 elevado a N mais 1 sobre N, né? Só que aqui eu estou trocando N por K, né? É a mesma coisa, tá vendo? Coloquei menos 1 elevado a K mais 1 sobre K, seno de K vezes T. Aí eu escrevi alguns termos para vocês verem, tá vendo? Eu escrevi isso, reescrevi esse aqui, ó. Quem que é o primeiro termo aqui, ó? Quando K é 0. Quando K for 0, o que vai sobrar? Vai sobrar 2 sobre π, 1 sobre 1 ao quadrado, cosseno de 1. Beleza? Essa parte aqui. Essa parte aqui, quando K valer 1, vai dar quanto? Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 positivo. Quando K for 1, vai dar isso. Então, vai dar 1 positivo dividido por 1 dá 1, seno de 1. Então, essa parte aqui deu essa. Esse é o primeiro termo. Isso aqui para K igual a 0 no primeiro somatório e K igual a 1 no segundo somatório. Agora, vamos para o K igual a 1 no primeiro somatório e K igual a 2. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. K igual a 1 e K igual a 2 aqui no segundo somatório. Então, vamos lá. Ó, se o K for 1, aqui vai dar 3, né? Ou seja, vai ficar 2. 3 ao quadrado dá 9. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó? Menos 2 nono. Vezes cosseno de 3t, né? Porque o K vale 1. Se o K vale 1, esse camarada aqui vai valer 3, né? 3t. Tá, agora o K vale 2 aqui, né? Então, 2 mais 1, 3. Menos 1 elevado ao cubo vai dar negativo. Aqui é o 2, tá vendo? É o 2 aqui. E aqui também é o 2. Cosseno de 2t. Então, esse é o segundo termo. Ficou claro, gente, o segundo termo? Estou substituindo os valores de K no somatório para escrever os termos para vocês enxergarem quem que é a série. Os termos da série, né? Então, eu escrevi um termo, dois termos. O terceiro termo seria o quê? Deixa eu dar uma limpada aqui. Quem que é o terceiro termo? O terceiro termo é pegar K igual a quanto? Deixa eu ver. 0 é o primeiro, 1 é o segundo, K igual a 2 aqui e K igual a 3 aqui. É o terceiro termo aqui. Então, se eu pego K igual a 2, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 5 ao quadrado, vai dar 25. Então, 2 sobre π, 25, tá aqui, tá vendo? Aqui é 5 também, 5, então deu esse termo. Aqui, K igual a 3, 3 mais 1, 4. Menos 1 elevado à quarta potência vai dar positivo. Como K é 3, está aqui. Como K é 3, está aqui. Beleza? Agora, o K igual a... Vou mudar a cor aqui, ó. K igual a 3 aqui e K igual a 4 aqui. Seria o quarto termo. Então, vamos lá. Se o K é 3, então 3 mais 1, ou 3, dá 7 aqui, né? 49, 2 sobre 49, dá esse termo aqui. Aqui também é 7, né? Aqui. Aqui, K igual a 4, 4 mais 1, 5, então vai ficar negativo. Aqui é 4, aqui é 4, né? Substituir aqui. E assim vai. O interessante é quando você pega essa função e plota lá no GeoGebra, o que que acontece, ó? O que mais interessa... Eu coloquei 10 termos aqui, lógico que eu coloquei mais termos para poder aproximar.
quanto mais termos você coloca, melhor a aproximação fica. Mas vocês lembram que minha função, ela ia mais ou menos, não, ela ia daqui, né? De menos π até π, né? Aqui, ó. 3,14, exatamente esse ponto aqui, ó. Esse aqui era o π. Lembra que a imagem do π aqui, ó, ela era quem? Ela era π sobre 2, né? Aqui seria a bolinha aberta, né, do gráfico. A função, ela valia 0 aqui, não era? Até o 0. Depois ela valia a identidade, não era isso? Olha o que a série de Fourier fez. A série de Fourier, o que ela fez? Ela aproximou essa função, tá vendo essa parte azul aqui? É a série de Fourier. E a parte vermelha, meia laranjada, é a função original, f de t. Então, lembra que eu tinha comentado com você, William, que ela faz uma espécie de ondinha para poder aproximar da função original? Então, e observe que essa função aqui, ó, a gente vai ver no final da aula de hoje o teorema da convergência, tá vendo que ela vale esse ponto aqui em destaque. Essa função, logicamente, ela é descontínua. Se você, aqui no ponto π, ela vai ser descontínua, porque se você fazer uma extensão, que a gente vai ver na aula de hoje, se você pegar outro pedaço, aqui eu coloquei mais um pedaço para vocês verem, ó. Aqui é como se fosse esse pedaço aqui, daqui até aqui, é como se fosse uma cópia, tá vendo? Uma repetição. Tá vendo? Eu tenho 3, eu fiz uma extensão dessa função original. Essa aqui é original. Mas observe que essa função ela é descontínua aqui nesse ponto, tá vendo? Se você emendar essa função 2 com a função 3, aqui nesse ponto aqui, ó, tá vendo que aqui tem uma descontinuidade do tipo salto? Na função original? Mas, para a série de Fourier, tá vendo que ela emendou? Ou seja, a imagem desse ponto aqui, que é o ponto π, qual que é a imagem dele? É exatamente o ponto médio. Não é exatamente o ponto médio entre esse camarada e esse? Então, a gente vai ver esse fato lá no teorema, no finalzinho da aula, a gente vai ver o porquê que realmente isso aqui, na verdade, não é como é que fala? Não é chute nem nada, porque a imagem do π é exatamente a metade, porque, na verdade, ele converge para a média aritmética dos limites laterais. Então, o limite lateral à esquerda aqui vale π, e o limite lateral à direita aqui vale 0. Então, a média aritmética entre 0 e π é π sobre 2. Beleza? Tranquilo o exemplo? Beleza. Há pouco eu tive que me ocupar, aí eu fiquei me perdido lá na ondinha que você falou logo mais. Então, aqui, ó. A parte azul é a parte que faz a onda, tá vendo? A parte azul é a série que a gente obteve, plotando esses termos aqui, ó. Lógico que eu plotei, aqui eu escrevi só 4 termos, mas lá no GeoGebra eu escrevi 10 termos, tá vendo? Esse gráfico azul aqui é a continuação para os valores de K. Eu escrevi até 10 termos lá, eu não coloquei expressão aqui com os 10 termos, porque ficaria muito grande, né? Mas esse gráfico em azul aqui representa a série de Fourier para a função original em laranja. Tá vendo que ela vai cobrir a função original em laranja através de ondinha. Por quê? Porque foi formulada em função de cossenos e de senos. Tá vendo? De cossenos e de senos. Sim. Então era o termo desejado, né? Como é que é? Era o que desejávamos. Exatamente. Esse gráfico em azul é a série de Fourier que representa a função f nesse intervalo, tá vendo? Logicamente Sim. Que aqui você tem a continuação dela, tá vendo? Que eu chamei de 1 e 3 aqui, ó. É como se fosse a extensão dessa parte original aqui, que eu chamei de 2, que era entre menos π e π, que foi te dado. Mas aí o que acontece? Aqui, nesse π, aqui, ó, no menos π, há uma descontinuidade para a função original. Mas para a função em azul, não tem descontinuidade. Tá vendo que ela desce aqui, ó, e pega a imagem do π exatamente como sendo π sobre 2, tá vendo? Ou seja, na função original, há uma descontinuidade do tipo salto aqui, mas para a série de Fourier, não tem descontinuidade. A convergência, ela vai convergir, os pontos de descontinuidade, ela vai convergir para o ponto médio
dos limites laterais, porque o limite lateral à esquerda aqui é π, o limite lateral à direita é 0, então o ponto onde há descontinuidade, a imagem dele é exatamente a média aritmética dos limites laterais. Entendido. É o que a gente vai ver no final, no teorema, no final da aula de hoje. Agora, aquela outra curiosidade que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, a série de Fourier a gente calculou, mas aí conclua que a soma dos inversos dos quadrados dos ímpares positivos vale π ao quadrado sobre 8. Por que isso aqui é verdade? Observe aqui, ó. Se você substituir zero na série de Fourier, o que você vai obter? Se você colocar zero no lugar do t aqui, ó. Vamos colocar zero aqui no lugar do t, ó. Se eu coloco zero aqui, ó. Então esse camarada aqui não vai sofrer nada. Se eu coloco zero no lugar do t aqui, vai ficar cosseno de zero, concorda? E aqui vai ficar seno de zero, não vai? Só que o seno de zero é zero, então essa parte toda aqui morre. Só que o cosseno de zero vale 1, né? Então o que sobrou? Sobrou só isso, ó. Concorda? Se você pegar a série de Fourier e aplicar em zero, sobrou quem? Sobrou π sobre 4 menos 2 sobre π vezes esse somatório aqui, ó. Tranquilo? Sim, sim. Agora, se você pegar a sua função original, o que é a função original sua? Essa aqui, ó. Quanto que vale o f de zero? Vocês concordam que o f de zero vale zero? Tá vendo que o zero, esse pontinho aqui, ó, a origem, ele tá nessa primeira lei de associação, não tá? A imagem dele vale zero, não vale? Sim, sim. Então, quando você iguala uma coisa com a outra, ó, o f de zero da função original vale zero e a série de Fourier vale isso. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um pequeno malabarismo. Esse camarada aqui, ó, tá vendo que ele tá negativo? Você vai passar ele pro lado de cá positivo. Então você vai ficar com π sobre 4 igual, ó, 2 sobre π somatório de 1 sobre 2k mais 1 ao quadrado, com k variando de 0 a mais infinito. Aí o que você faz? Multiplica aqui, ó. Para tirar essa constante daqui, o que você faz? Você multiplica aqui por π sobre 2, não é isso? Se você multiplicar por π sobre 2, você vai cortar, não vai? Para sumir com essa constante daqui. E aqui dá exatamente π ao quadrado sobre 8. Tá vendo? Que é exatamente o resultado que eu estava querendo. Desse lado aqui já fiquei minha série isolada, tá vendo? Que é a soma dos quadrados dos inversos dos ímpares, positivo. Então, vale exatamente π ao quadrado sobre 8. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, para poder terminarmos, para falar a respeito de propriedades, na verdade, de série de Fourier, vamos pegar, na verdade, propriedade das funções. Quando a função é par ou ímpar, essa definição aqui é a mesma definição que vocês viram lá no curso de cálculo 1, né? Uma função par significa que você pode calcular tanto números positivos como número negativo do domínio, a imagem vai ser igual, ou seja, há uma simetria em relação ao eixo do y, né? Você tem o eixo do y aqui, uma função ela é par, que todo x que você calcula desse lado de cá, se você pegar o simétrico dele lá do outro lado, a imagem deles vai ser a mesma, né? Então, isso é uma função par. Agora, a função ímpar, ela tem uma simetria em relação à origem, ou primeiro e terceiro quadrante. Por quê? Se você pegar um x aqui, e se você pegar o simétrico dele do outro lado, significa que a imagem desse camarada aqui vai ser menos a imagem do outro camarada lá, né? Ou seja, esse aqui é o f de x, aqui vai ficar menos o f de menos x. Ou, em outras palavras, você coloca menos f de x é igual a f de menos x, né? Tanto faz, né? Então, isso significa que a função é ímpar, beleza? Quando a imagem do menos x, tá vendo? Aqui você tinha o f de x positivo, aqui você vai ter o menos o f de menos x, né? Ou seja, o f de menos x aqui, esse camarada aqui, ele vai coincidir com o negativo, o negativo do simétrico, beleza? Então, isso aqui é uma simetria em relação à origem, que a gente fala, né?
Ou seja, o que acontece no primeiro quadrante aqui é uma simetria aqui no terceiro quadrante. Isso é uma função ímpar. Função que tem essa propriedade, por exemplo, seno, e função que tem essa propriedade, por exemplo, cosseno. Né? Visto que a função do gráfico seno, ó, pra você ver, ó. Vamos pegar aqui o seno variando de menos 2π até 2π. O gráfico da função seno, ele faz isso aqui, né? Ou seja, como é que é? Ela faz uma onda... acho que é assim, né? Não. Na verdade, aqui tem menos π. Tem uma onda a mais, né? E aqui tem um π. Então, esse camarada aqui, ele desce aqui. Ele sobe. Deixa eu ver. Aqui é o quarto quadrante. Deixa eu fazer a parte positiva aqui, que a gente faz a simetria. O seno de 0 é 0. O seno de 180, 0, 90. Sobe, desce. Assim, né? E aqui, na verdade, é assim. Acho que ficou mais ou menos agora, né? Então, o que acontece? A simetria entre o primeiro e o terceiro quadrante, né? Já a função cosseno, ela faz assim, né? Cadê? Cosseno de 0 vale 1, cosseno de 90, cosseno de 180, acho que é isso mesmo, né? Aqui vai cosseno de menos 90 dá 0, cosseno de menos 180 e cosseno... Aí a função, aqui, ó. A simetria vai estar o quê? Entre o primeiro e o segundo quadrante, né? Porque a simetria é no eixo do y, beleza? As imagens aqui são iguais, né? Tranquilo? Sim ou não, sim, gente? Sim, né? Sim. Então, vamos lá. Então, ó, o que eu preciso, né? Lembra que os coeficientes de Fourier, a função f, ela vai ficar multiplicada ora por seno, ora pelo cosseno, né? Então, para você ver, ó, se você tiver duas funções pares, o resultado da multiplicação de duas funções par é par, né? Se você pegar, por exemplo, f de x vezes g de x, como f é par, eu sei que o f de x é igual ao f de menos x e o g de x é igual ao g de menos x. Então, isso aqui, tá vendo? Porque a f é par e a g é par. Então, daqui a gente conclui que f vezes g de x é igual a f vezes g de menos x. Agora, se você tiver duas ímpares, se você tiver f vezes g de menos x, então isso aqui é f de menos x vezes g de menos x, só que a f é ímpar. Se a f é ímpar, então f de menos x é menos o f de x, e a g é ímpar. A g também é menos o g de menos x. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos, né? Dá para colocar esse menos aqui em evidência aqui, né? O f vezes g de... Opa, na verdade, assim, né? Menos com menos... menos com menos dá mais, então vai ficar f vezes g de... Opa, alguma coisa errada aqui. F de x, f é ímpar, então f de menos x é menos f de x, e g de menos x é menos g de menos x. Então, aqui ficou... Uai. Se g... Ah, tá, dá par, né? A multiplicação de duas ímpares, o resultado menos com menos deu mais, e aqui ficou... Tá vendo essa função aqui igual a essa? Opa. Aqui é x positivo, né? Beleza? F de x positivo. Aqui é g de x positivo, né? Porque o g é ímpar, g de menos x é igual a menos g de x positivo. Então, isso aqui mostrou que há o resultado da multiplicação da par. Ficou claro?
Agora, se uma é par e a outra é ímpar, então o que vai acontecer? Ó? Imagine que a F é par, vamos fazer esse caso aqui, e a G é ímpar. O outro caso também vai dar a mesma coisa, mas só para fixar aqui. Então, se a F é par, então isso aqui vai ficar F de menos x vezes G de menos x. Como a F é par, então a F de menos x vai dar F de x positivo. E como a G é ímpar, o G de menos x vai dar menos o G de x. Então, mais com menos dá menos F vezes G de x. Então, tá vendo que o resultado aqui deu ímpar, tá vendo? De acordo com a definição. Se você trocar o fato de F ser ímpar e o G ser par, dá a mesma coisa. Então, se elas tiverem a mesma forem da mesma natureza, digamos, se as duas forem par ou as duas forem ímpar, o resultado vai dar par. E se elas forem de naturezas distintas, ou seja, uma par e uma ímpar, o resultado vai dar sempre ímpar. Aí, outra propriedade lá do cálculo. Se uma função é par e você tiver uma integral de uma função par no intervalo simétrico, basta você fazer só na parte positiva e colocar duas vezes. Por que isso é verdade? Imagina que você tem isso aqui, ó, uma função par, assim, de L aqui menos L. Calcular a integral não é calcular essa área aqui, abaixo do gráfico? Então, essa área aqui, vocês concordam que é igual a essa? Então, basta calcular duas vezes só do lado direito, né? Tranquilo? Agora, se for ímpar, concorda que essa área aqui vai ser igual a essa? Então, quando você calcula a integral, tá vendo que zera? Porque essa área aqui ela vai dar negativa e essa área aqui vai dar positiva. Então, integral de função ímpar no intervalo simétrico vai sempre dar zero. Tá ok as propriedades? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou querer fazer extensões. E eu vou fazer dois tipos de extensão. A extensão par e a extensão ímpar. Porque quando a gente vai falando na equação do calor, a minha barra, não tem como você pegar uma barra. Imagine que você vai pegar uma barra, o comprimento dela é de menos L até L. Não existe barra com comprimento negativo, concorda? No fundo, sua barra vai ter só esse comprimento aqui, né? Não faz sentido pegar esse pedaço aqui, não faz sentido, né? Para comprimento negativo. Então, a minha função agora, ela vai estar definida só de 0 até L, tá vendo? Só a parte azul. A minha função está definida só de 0 até L, mas eu gostaria de fazer uma extensão par. Para fazer uma extensão par, o que acontece? Ou seja, essa parte aqui eu não tenho, que é a parte vermelha. Então, isso aqui é a F extensão par. Beleza? A extensão par. Então, para fazer a extensão par, basta que aquilo que eu falei para vocês, a imagem desses camaradas aqui, ó, x1, x2, seja exatamente menos x1, menos x2. Exatamente o f de x1 seja igual ao f de menos x1 e o f de x2 seja igual a f de menos x2. Então, isso é uma extensão par. Tranquilo? Então, a extensão ímpar... Cadê o desenho? Não tem o desenho, não? Tem o desenho aqui, ó. Da extensão ímpar, lembra que a simetria ela dá em relação ao primeiro e o terceiro quadrante, né? Ou seja, quando você calcular, por exemplo, pegou um x aqui, ó, calculou o f de x. Esse mesmo x aqui vai ter o simétrico dele e a imagem dele aqui, ó. Essa imagem dele aqui, ó, o f de menos x, ele tem que valer esse camarada aqui, ó, invertido, né? Ou seja, menos o f de x lá de cima, né? Então, isso aqui é uma extensão ímpar. Tá, mas aí você fala, por que você está falando isso? Porque eu gostaria de ver como que ficaria os coeficientes da série de Fourier se a função for par ou se a função for ímpar. Então, ó, para funções pares e função ímpares, os coeficientes de Fourier fica da seguinte forma. Vamos pegar uma função par de período 2L. Então, para você ver, a função é par, a f original é par.
Então, essa aqui é a fórmula para calcular o A0, não é isso? Como essa f aqui é par, de acordo com o que a gente viu, é 2 vezes 1 sobre L, né? Integral só de L, ou só de 0 até L, beleza? 2 vezes a integral. O AN, ó, essa aqui é par. O cosseno eu sei que é par. A multiplicação de duas par é par, então vai ficar 2 vezes, beleza? 2 vezes só de 0 até L. Agora, o BN, olha o que acontece com o BN. A F original é par. O seno eu sei que é ímpar. A multiplicação de par com ímpar, o resultado dá ímpar. E a integral do intervalo simétrico de uma função ímpar dá 0. Então, se a função for par, eu só preciso calcular o A0 e o AN. Por quê? Porque o BN sempre vai ser 0. Isso aqui para a função par. Agora, se a função for ímpar, o A0 vai ser 0. Por que o A0 vai ser 0? Porque a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico vai zerar, ou seja, o A0 vai ser 0. O AN agora vai ser 0. Por que o AN vai ser 0? Porque eu vou ter a minha função original ímpar. O cosseno eu sei que é par. A multiplicação de ímpar com par vai dar ímpar. Então, intervalo simétrico, então zero. Então, o AN vai ser 0. Só que o BN não, né? Por que o BN não vai ser 0? Porque o BN vai ser ímpar. O seno é ímpar. A multiplicação de ímpar com ímpar vai dar par, não é isso? E aí vai ficar 2 vezes a integral de 0 até L. Então, BN eu preciso calcular. Beleza? Eu preciso usar essa fórmula aqui para calcular. E isso aqui para F ímpar. Ficou claro como que ficam os coeficientes para a função par e para a função ímpar? Sim, tranquilo. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer quando for resolver um exercício é verificar se a função é par ou se é ímpar antes de qualquer coisa. Por quê? Para poder economizar a conta, né? Certo. Beleza. Aqui o teorema para a gente terminar, ó, que eu falei para vocês. Se f é uma função diferenciável por partes e periódica de período 2L, então a série de Fourier de f de x vai convergir para quem? Vai convergir exatamente para a imagem, se a função for contínua, nesse ponto. E ela vai convergir para o ponto médio dos limites laterais, tá vendo? O que é esse FA+? Esse FA+, é exatamente o limite lateral à direita, e esse FA- é exatamente o limite lateral à esquerda. Lembra do caso lá que eu falei para vocês aqui no π? Em que a função era descontínua assim, né? Aí a série de Fourier veio, e chegou aqui, ela fez isso aqui, não foi? Esse ponto aqui é exatamente o ponto médio entre quem? Entre π e 0. π sobre 2. É exatamente esse resultado aqui, ó, letra B. Se ela for descontínua no A, o A aqui no caso lá era o π, né? Se ela for descontínua, então significa que ela vai convergir pela média aritmética dos limites laterais. E se ela for contínua, igual a esse caso aqui na origem, né? O 0, ela era contínua aqui no 0, né? Ou seja, quando você calculou a série de Fourier no 0, ela deu exatamente o valor da função no ponto, não foi? Então, ela converge exatamente para o f de A. Então, nesse caso aqui, quando A foi 0, como a função era contínua no 0, tá vendo que emendou essa parte aqui com essa parte aqui, emendou, né? Então, a série de Fourier ela tem que convergir exatamente para a imagem do ponto. Claro? Dúvidas? Todas. Todas? Moço, eu, andando nas ruas de Paris, normalmente o nome das ruas tem esses nomes aí, é Fourier, Lavoisier, esse povo tudo. Uhum. Eu já sei qual a rua que eu não quero andar. É a rua do Fourier. Moço de Deus. Ai, ai. Essa deveria ser uma rua visitada, moço. Tira até uma fotinha perto da placa lá, entendeu? E manda pra gente depois. Pode deixar, o ano que vem eu estou indo lá. Realmente, né? Tem
tem os matemáticos, os matemáticos franceses, eles, a França homenageia, né? Isso é válido, né? Pra dar... Sim, 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 sim. E de frente às universidades lá, tem a calçada da fama também, né? Você anda lá no parque, aí tem no calçamento, né? Então tem lá as estrelas e tem o nome desse povo tudo. Olha que beleza. Interessante. Um dia eu vou lá ver ainda. Tranquilo. Beleza, então. Podemos ir? Vamos à bucha. Vamos à bucha. Tem mais gente, hein? Até aí nós vamos conversando aí. A prova ficou para segunda. Nós temos uma aula de dúvida na segunda-feira de manhã, de acordo com o cronograma. Beleza? Aí a gente vai conversando aí no grupo. Se tiver dúvida, pode estar mandando no diário de bordo também. Mas segunda-feira não é feriado, não? Mas não é, né? Ô, moço, é meu aniversário, vai fazer isso Olha, comigo? que presente, que presente. Outra, que presente, vida, eu não sabia. Pois é. De acordo com o cronograma, né? Se a gente adiar, a não ser que vocês queiram antecipar, né? Para essa semana, porque nós estamos na semana 8, o máximo que dá para ir é o início da 9, né? Porque senão fica a última, como é que fala? A terceira parte do curso, né? Que eu divido um terço. A última fica mais curta, né? Não podemos falar que é a última perna, porque fica esquisito, né? 3 pernas, né? Eu deixava para terça-feira. Mas terça-feira nós temos aula. Pois é, mas é aula nova? Matéria nova? Aula nova, exatamente, aula nova. Vamos começar a falar das equações do calor na segunda-feira já. Nossa. Tá na bem. Segunda não, na terça, desculpa. Tá bem, vamos lá. Beleza, então, gente. Fica com Deus. Até mais. Até mais, Marcos, Denivaldo, Maria, Vitória, William, Denivaldo, Yuri. Até mais.